Na década de 1910, Belém ainda vivia sob o fausto da Era da Borracha. A economia emergente propiciava a criação, em pleno trópico, de uma cidade feita sob modelos europeus. O jovem Sinésio Mariano de Aguiar, nascido em Belém nessa época, foi produto do choque de inovações e aventuras que o novo século estimulava. Uma dessas inovações era o chamado cinematógrafo, talvez a mais fascinante para aquela juventude. Anos mais tarde, Sinésio Mariano de Aguiar haveria de se tornar, por aventura, o primeiro ator brasileiro no cinema norte-americano. Eu acho que o Sidney Poitier é um caso raro no cinema brasileiro, por várias razões. Primeiro, ele era um filho de família rica, em Belém do Pará, que se interessou por cinema, por artes em geral, e resolveu enfrentar a vida dos Estados Unidos, que na época estava começando a ser a grande meca do cinema, isso é a década de 10. Ele abandonou tudo e foi para lá vencer no mundo do cinema. Inclusive, se aproveitando um pouco da fama que tinha naquela época nos Estados Unidos, os dançarinos latino-americanos. Ele, inclusive, ganhou a vida no começo como professor de tango. Ele era um exímio dançarino e fez a cartaz dele lá como professor de tango de personalidades da vida burguesa americana e também de artistas de cinema. Foi aí que ele começou a se enturmar com o pessoal que fazia filmes e terminou sendo ator. Um paraense, ator de cinema nos Estados Unidos, no começo da grande aventura cinematográfica do cinema americano. Chegou a fazer bem uma dúzia de filmes, e inclusive com diretores importantes. O próprio Griffith, que era considerado o pai do cinema, o inventor da linguagem cinematográfica. Agora aconteceu uma coisa estranha. O Sidney Poitier, depois de um certo período intenso e ativo nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, regressou a Belém e desapareceu, entrou na vida cotidiana e ficou esquecido durante várias décadas. Tanto assim que quando se começou a falar novamente que havia um brasileiro, um paraense, que tinha sido ator do cinema americano, ele até hoje é recordado nos Estados Unidos, por causa do nome que ele escolheu, Sidney Poitier. O nome dele, todo mundo sabe, é Sinésio Mariano de Aguiar. E o Sidney Poitier foi o nome de guerra que ele escolheu para enfrentar os Estados Unidos. Quando se começou a falar nele outra vez, pouca gente acreditava que realmente ele tivesse existido, ou tivesse havido o caso de um brasileiro de Belém do Pará, que tinha sido ator do cinema americano no começo da indústria cinematográfica norte-americana, antes mesmo de Hollywood. Quando ele chegou lá, Hollywood ainda nem existia. Na verdade, ele realmente tinha feito isso e estava vivo e morando em Belém do Pará. Eu acho que a descoberta do Sidney Poitier ela é significativa, a redescoberta dele é significativa porque ela se insere numa preocupação cada vez maior aqui no Brasil, que é de resgatar o nosso passado cultural. Evidentemente, até hoje, ele não teve ainda um reconhecimento tão global quanto ele mereceria. Uma personalidade fantástica, Sidney Poitier, tem uma memória brilhante ainda hoje, se lembra detalhes do período dele nos Estados Unidos, inclusive da amizade dele com o Valentino. Ele era um grande amigo do Rodolfo Valentino. O Rodolfo Valentino, segundo o testemunho dele, do Sidney Poitier, se esconder em casa dele cada vez que entrava numa complicação qualquer, como resultado de uma das conquistas. O Valentino era muito dado a conquistador, era um romântico do mar. Cada vez que dava uma conclusão, ele ia se esconder no apartamento do Sidney Poitier. Eram muito amigos dos dois. Eu acho que o Sidney Poitier é um testemunho vivo de tudo aquilo que nós, em termos de Brasil, conseguimos aportar ao cinema, não só brasileiro, como ao cinema mundial.
Naquela cidade lavada de perfumes estrangeiros, nessa Belém do começo do século, começa a nossa história. Sinésio, neto de um conde, sobrinho de um barão, primo de um governador e filho de um senador, aprendia em casa 5 idiomas além do português. Como de hábito naquela época, deveria partir para a Europa a fim de completar os estudos. Passando pela Suíça, Inglaterra e França, Sinésio acaba tomando contato com os movimentos culturais da época. Daí para a América foi um passo. E não havia nada melhor para destruir clássicas educações do que os Estados Unidos da América naquela época. Partiu para Nova York em 1918, onde o cinema como indústria começava a engatinhar. O Sinésio Magrinho Gabriel, ele estava estudando em Paris. Na época era comum as famílias abastadas de Belém mandarem o seu filho estudarem na Europa. E pensou que o filho estava estudando na Europa quando ele aproveitou a oportunidade e foi para os Estados Unidos, para Nova York. Essa viagem foi por conta própria, uma viagem de passeio, quando ele chegou à América. Não foi deliberadamente para fazer cinema. Foi simplesmente para em busca de um novo cenário para as aventuras que ele já tinha feito. Nos Estados Unidos, o Sinésio conta que uma vez ele estava numa espécie de um café, terraço, e comendo, lanchando com um amigo, quando viu de frente dele uma jovem bonita, com a companhia de outras jovens e também de rapazes, e ele achou que era a hora dele conhecer mais de perto um americano. E seguindo aquele galanteio tradicional da Belle Époque, comprou um ramalhete de flores, mandou deixar para ela com um cartão dele. Ela agradeceu, enviando também um cartão dela, e ele descobriu que era uma estrela famosa, né, a Alan Asimov. E a Alan Asimov dava no cartão um endereço que ele deveria procurar. E ele foi no dia seguinte ao endereço, para um estúdio de cinema. Estava filmando com a Alan Asimov um filme que tinha uma sequência de dança plástica. A dança plástica se caracterizava por quase uma luta entre o parceiro e a parceira. Ele puxava a parceira, na base de um tango em que a violência continuava. Quando ele viu aquilo, ele tinha vindo de Paris e que a dança plástica estava andando na Europa, ele disse que o ator não estava fazendo direito. O diretor, na ocasião, que já estava irado as várias repetições da sequência, né, ele disse: se você faz direito, então você faça. E ele fez. E fez realmente do jeito que o diretor gostou, e foi o início da carreira cinematográfica. Por que do Silicon? O nome dele é Sinésio Magrinho Gabriel. Então, naquele momento, ele sentiu a necessidade de ter um nome de guerra. E o próprio diretor perguntou para ele qual é o seu nome, o nome que você quer usar como artista. Então, ele aproveitou as 3 primeiras letras do nome dele. Sinésio, sim. S-Y-N. Depois ele olhou em volta para ver que outro nome ele escolheria e viu na prateleira lá do estúdio uma garrafa de vinho Condé. Eu tinha vindo de Paris, assim, de Condé. Ficou francês, sim, de Condé. Um filme se tornou marcante por ter sido dirigido pelo famoso David Watson, considerado o famoso país da cinematografia. Esse filme foi A Garota que Foi em Casa, de Pierre Rustet. Um filme menor, o Terceiro Drift, mas que para o Cineponto pegou a oportunidade da vida dele. Ele trabalhava com atores famosos e sob a direção de um mestre de cinema. Ele aproveitou essa oportunidade no papel de um conde mesmo, um conde francês, quer dizer, quase o que ele queria que fosse a vida dele em Hollywood.
essa personagem, que vamos dizer assim, é o terceiro papel masculino de importância no filme, está presente em muitas sequências, um papel realmente destacado. E marcou a carreira do Shinji Ikumi para a posteridade. Para ele, não. Ele não foi o melhor filme que ele fez. Ele tem as suas preferências. Mas, em termos de história, eu acredito que tenha sido o filme que ficou. Foi interessante o modo como o Shinji Ikumi voltou. O pai dele pensava que ele estava em Paris. E um dia um amigo do pai dele chegou e disse que tinha visto o filho dele, Sinésio, no Olímpia. O pai espantou-se, como é que meu filho pode estar no Olímpia? Eu vi terminando com ele. Eu vi teu filho no Olímpia, mas não estava na plateia, estava na tela, puxando um camelo. Aí o pai foi à noite ao Olímpia e realmente o Shinji Ikumi estava puxando um camelo, um coadjuvante no filme de aventura. Ele ficou muito chateado com isso, porque ele continuava escrevendo para o pai, dizendo que ele estava na Europa. E a mesada dele continuava indo para Paris. E ele inventou uma tabela que, na verdade, era transportada para os Estados Unidos. Ele já tinha, nessa época, o seu próprio capital. Então, o pai obrigou a volta. Ele tinha que voltar a Belém. E ele costuma contar esse episódio, uma parte negra da vida dele. De ele deixar a grande família que era Hollywood, que era os astros de Hollywood na época. Ele se dizia com um irmão do Chachá, do Ferban, também Pifford, dos famosos. E veio para Belém, veio para o Brasil. Não ficou muito tempo aqui, foi para o Rio de Janeiro. E é onde se notabilizou numa publicidade que ele fez do filme Harold Lloyd, O Homem Mosca. Escalou um edifício sobre o Rio Grande. Na América, conheceu e ficou amigo de diversos expoentes daquele cinema iniciante, como Douglas Fairbanks, Carol Dempster, Harold Lloyd, Caroline Seymour, Geraldine Farrar e Rodolfo Valentino, com quem, inclusive, chegou a dividir um apartamento. Fez 8 filmes no total, entre 1918 e 1921. Obrigado a voltar ao Pará, casou com uma jovem mocinha escolhida pelo pai. O casamento durou apenas 2 meses. Sinésio volta à Europa e só retorna ao Brasil em 1927, quando começa a trabalhar no Ministério da Agricultura, aí ficando por 44 anos. A história de Shinji Ikumi foi se tornando passado. Sinésio ainda casou várias vezes e teve vários filhos. Vive hoje no Rio de Janeiro com 97 anos de idade. É o que você espera? Não, a gente queria primeiro ouvir você. O que você lembra lá de Belém? Do que você lembra lá de Belém? O que você gostaria de falar de Belém? Eu sou doido para voltar para lá. Eu estou com o Rio até. Estou passando de diabo. Essa dor nas costas, na noite, eu é para me curar. Eu vou procurar um médico para você. É bem aqui no Rio. Eu não posso concentrar nada. Aqui, bem aqui. Sim. É uma dor desgraçada. Sinésio, você tem familiares ainda em Belém? Você tem alguém da sua família? Tem. Quem é? Tem minha filha.
Sua filha? Como é o nome dela? A me ajuda, Helena. Ajuda, Helena. Qual é o nome dela? Soraya. A Soraya? Soraya. Eu sempre tive muito orgulho. Tive uma mágoa também de não poder ter convivido com ele. Mas isso faz parte da vida, né? Agora, eu tive no vídeo, né? Senti uma grande emoção, muito forte, de poder rever uma pessoa muito querida, que embora eu não pudesse conviver com ele, mas que marcou. Marcou muito. Eu sinto falta. Mas para mim, ele é meu super-herói. Super-herói. Lamento que as pessoas gostaram de conhecer o seu trabalho, mas foi um grande homem. Merece. Muito bom. Eu não posso dizer para meus colegas que ele é meu pai, porque ninguém acredita. Não acredito, não tem nem porquê. Eu sei que não acredito. Poxa, quem não gostaria de ter sido a primeira flor brasileira do Marrone hoje? Acho que toda garota na minha idade tem essa vaidade, né? Embora eu não possa demonstrar, porque, sei lá, não posso, né? Mas toda garota na minha idade queria estar onde eu estou. Embora não bem onde eu esteja, né? Porque foi um grande homem. Levantou a nossa bandeira nacional nos Estados Unidos. E isso foi muito importante para nós. Pouquíssimos artistas brasileiros conseguiram isso para nós. E ele foi o primeiro. Isso tem muito. Mas para mim, ele é meu super-herói. Ele é meu super-herói. Super-herói. Nunca me escreveu uma cara. Mas ela agora vai lhe escrever, vai ver. Ela não sabe onde é que você está. Tá? Agora a gente vai procurá-la, os meninos vão procurá-la lá em Belém e dar o seu recado, que você quer voltar para lá. Hoje vai voltar para ela. Que bom que você quer ir para lá, né? Tem ninguém que andava com ele. Ele queria ir para lá, não tem ninguém que tomar conta dele. Filho. Quanto o que a moça disse lá que ela não escrevia para ele, não é verdade, porque ela sempre escreveu para ele. Ele correspondeu também. Eu tenho aqui uma carta-resposta. E vivemos 8 anos, mas aí depois ele era muito mulherengo, sabe? Muitas vezes eu acabei com uma opção de romancezinho dele, mas o último que apareceu eu não conseguia acabar. Justamente é essa moça que mora com ele. Sabe? Essa moça era minha empregada. Então ela tirou de mim. Eu descobri o problema, já estava com 6 meses, mas eu lutei muito para acabar, mas eu não consegui. Aí ele foi embora para o Rio com ela. Eu sou um homem que eu não me escondo. Eu sou um homem que eu sou conhecido em todos os jornais. Se eu vir aqui na cadeia, eu estou aqui arriado. Com a dor nas costas, eu preciso de um bom médico para cá. Me arranje um bom médico para cá. Eu não aguento mais. Eu posso me enfrentar uma dor desgraçada. Eu preciso de um bom médico. E dá aí um bom médico para me curar. Nós vamos arranjar um. Nós não aguento mais. A vista está ruim. A vista está ruim também. Vocês estão falando? O homem quase infeliz por veneno. Gatear, correr o mundo, com grande nome, grande comentário, tem tudo que o homem pode ser, e seu completo na situação.
Obrigada.